Nossas Bíblias no Salmo 39. Salmo 39. Vamos fazer uma leitura alternada. A vaidade da vida. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça à minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra. O teu servo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, passa para cada um de nós que nos convertemos e somos teus filhos, nova criatura, a experiência dele, para que nós, ó Pai, possamos, através de um testemunho inspirado pelo Espírito Santo, meditar sobre a nossa própria vida. Que nesta manhã, Senhor, o teu Santo Espírito ilumine a cada um daqueles que vão escutar a tua mensagem, para que possam entendê-la e guardar nos seus corações, e que possam ter firme na sua mente que tu és a única esperança do homem. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, unge-o com teu Santo Espírito, para que a mensagem que ele vai trazer nesta manhã seja realmente a tua mensagem e não a dele. Em nome de Cristo. Amém.
profeta Davi, servo de Deus, nos passa uma experiência muito importante, que todos aqueles que meditam na palavra de Deus um dia passaram. Então, Davi está dizendo que esta é a experiência que ele passa enquanto ele meditava sobre a vida. Muitos leem a palavra de Deus sem nem prestar atenção na mensagem que a palavra de Deus tem para ele ou ela. Enquanto sobra informações e advertência de que nós devemos, na própria palavra, de que nós devemos lê-la meditando. No início do salmo aqui, Davi notifica que o seu coração foi apoderado de uma tristeza grande e de uma extrema amargura. E era exatamente isso que estava desviando a sua mente daquilo que o servo de Deus, o Filho de Deus, deve ter, que é agradecimento. Mas o que Davi está aqui é dando vazão às queixas com profunda veemência, com profundo ardor. Ele confessa, inclusive, que embora a sua disposição fosse de manter o silêncio, não extravasar, ele extravasa o que não é sua intenção. Aqui ele relata as queixas, que ele mistura às suas orações, o que indica que ele estava passando por uma grande angústia mental por conta da perseguição desenfreada dos seus inimigos. E aqui nós vemos claramente que ele lutou. Transparece no texto com inusitado esforço para resistir à tentação de que a tristeza e a amargura invadissem o seu coração. Ele resistiu para não cair na depressão. Ele resistiu para não cair no desespero. Ele deixa muito claro. Meus irmãos, a prática da meditação, hoje em dia, tem encontrado grande aceitação. Muitos estão fazendo esta prática não apenas como exercício mental, mas como uma prática de culto. E estão então em pecado, desvirtuando, distorcendo dos seus propósitos, dos seus verdadeiros propósitos para a meditação. Aqui no Salmo 39, no versículo 3, o Davi diz: enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Fiquem com a Bíblia aberta no Salmo 39, que nós vamos de vez em quando chamar a atenção para o que Davi diz em cada versículo. Então, no versículo 39, no capítulo 39, versículo 3, ele diz: enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Quando nós lemos com cuidado
prestando atenção, meditando todas as conclusões do salmista neste salmo, toda a sua reflexão, toda a sua meditação, nós encontramos uma lição preciosa para as nossas vidas. Queira Deus que esta seja a experiência de cada um de nós quando passamos ou quando passamos por essas mesmas dificuldades que Davi passou. O que Davi meditou, ele começa meditando sobre como a vida é frágil. Como a vida é frágil. E ele está falando isso sem nenhum pessimismo, sem o menor espírito de derrota, sem nenhuma autocomiseração, mas com realismo diante da situação em que ele se encontrava. Então, meus irmãos, é muito importante que nós seguimos este exemplo de Davi hoje. Se já não fizemos, é muito importante parar para pensar na nossa vida. O que é a nossa vida? Foi isso que Davi fez, ele parou um pouco, ainda que fosse rei, com muitos compromissos e responsabilidades, ele encarou este como o assunto mais sério da existência humana, pensar sobre a vida. E saber, conhecer a fragilidade da vida. Vamos aprender aqui com Davi como ele descreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a fragilidade da vida. Olhe no versículo 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. No próprio versículo 5 ele diz: o prazo da minha vida é nada. Continuando no versículo 5, todo homem é pura vaidade. E por isso nós nos enganamos a nós mesmos, pensando que nós vivemos muitas vezes, meus irmãos, como se a nossa vida não tivesse fim. Como se nós nunca tivéssemos de dar contas a Deus pelo que somos e pelo que fazemos, pelas nossas atitudes. No versículo 6, o salmista diz: passa o homem com uma sombra. E no versículo 12, sou forasteiro à tua presença. Exatamente por isso que cada domingo eu estou aqui exortando os irmãos a exercitar a prática espiritual de sentir a presença de Deus aqui, porque Ele está aqui, porque esse culto é para Ele, e Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará no meio dele. E Deus vai estar no meio de 2 ou 3 e não vai estar no meio de milhões, de milhares. A razão pela qual Deus está presente não é o número de pessoas, é a razão da reunião. Quando nós nos reunimos para prestar culto a Ele, Ele estará presente. E o coro de Deus é 2 ou 3, então Ele está aqui. Se você não está sentindo, exercite-se, procure sentir. Há certas pessoas, meus irmãos, que pelo comportamento delas até parece que elas são eternas, nunca vão morrer.
Elas se comportam como se fossem eternas, nunca vão morrer. Mas quando nós concluímos o mesmo que Davi concluiu, e olha, Davi estava inspirado pelo Espírito Santo, nós começamos a descobrir outros valores. A nossa lição de hoje é os valores do reino. São outros valores. E passamos a viver esta vida de uma maneira mais sábia. Não como louco, mas como sábio, iluminado pelo Espírito Santo. Passamos a viver esta vida de uma maneira mais inteligente e não como ignorante. A Bíblia afirma, no Salmo 90, que a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem é uma coisa na qual nós devemos meditar o tempo todo. Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, nos adverte. Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele nos adverte. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos pergunta: que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Inspirado pelo Espírito Santo, ele responde: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O salmista fala aqui, além da fragilidade da vida, ele fala da nossa vaidade, da vaidade das riquezas. Seria muito importante, meus irmãos, que nós nos lembrássemos aqui do seguinte: que Deus não condena as riquezas, de maneira alguma. Deus condena as riquezas, até porque as riquezas pertencem a Ele. Salmo 24, Ageu 2:8, profeta Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. As riquezas pertencem a Deus. No Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia testemunha a respeito de muitos homens a quem Deus deu riqueza. Davi, inclusive, foi um deles. O autor deste salmo, Davi, foi um homem muito rico. Por isso, ele foi um homem sempre abençoado por Deus. E quando ele compôs esse salmo inspirado pelo Espírito Santo, tão rico em lições, ele analisou que aquelas riquezas terrenas, em última análise, era pura vaidade. Esta é uma palavra muito comum nos dias de hoje. Nós vivemos inquietos para ter as coisas. Nós temos, de fato, nos envolvido de tal maneira com a vontade de ter as coisas que nós vamos terminar indo para o inferno, se nós não mudarmos.
Nós devemos dedicar 24 horas por dia inquietos para nos comportar como filhos de Deus, inquietos pelo que nós somos. A mensagem que está no boletim, que o pastor, que eu escrevi no boletim, tem exatamente esse título: somos parte da criação. E nós devemos agradecer a Deus e devemos viver para a honra e glória de Deus e não nossa. Então, meus irmãos, essa inquietação por riquezas, o que tem produzido na sociedade? E muitos de nós talvez estejamos sendo atingidos porque não temos a inquietação de nos tornarmos cada dia mais legítimos filhos de Deus. O resultado da inquietação das pessoas por riqueza tem trazido estresse, tem trazido infarto, tem trazido insônia, tem havido muita briga na família, desarmonia na família, tem trazido também muito mau humor, falta de paz e muito mais coisas ruins. A Bíblia é clara quando ela diz que esse tipo de inquietação é vã, é vaidade. Por quê? É ignorância. Eu amontou riquezas, eu não sou eterno. Para onde vão as minhas riquezas quando Deus me chamar? Veja que loucura. Estresse, depressão por causa de riquezas, quando isso não vale nada. O servo de Deus sabe muito bem o que é a pérola de grande valor, o que é a verdadeira riqueza. Então, meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer com a riqueza que nós amontoamos depois da nossa morte. Essa é a dura verdade. E esta é a conclusão a qual, inspirado pelo Espírito Santo, chegou nosso irmão Davi nesse salmo. Então, diante dessa situação, qual deve ser a nossa posição? Nos ajoelharmos diante de Deus e pedir a Deus que nos ilumine para que nós coloquemos no nosso coração a verdadeira riqueza, a verdadeira pérola de grande valor. É por isso que aqueles que de fato são filhos de Deus são abençoados por Deus também com riquezas materiais. É dado a nós também que o lugar mais importante para investir essas riquezas que Deus nos deu, que é dele, é no reino do Senhor. É no reino do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós não fazemos isso. Desobedecemos a palavra de Deus. Porque nós não entendemos ainda a seriedade do pecado. A última lição que nós estudamos aqui, nós podemos ver que o pecado é a praga mais terrível que acomete o ser humano. O salmista aqui neste salmo, ele medita sobre a seriedade do pecado. Ele chega à conclusão muito séria. Ele chega à conclusão que é grave, é danoso, é triste.
existe, o pecado é uma praga. Infelizmente, meus irmãos, falar em pecado hoje, em 98% dos púlpitos das igrejas, para não desagradar Satanás, os pastores não falam em pecado, porque eles estão pregando não a mensagem de Deus, estão pregando a mensagem deles para cativar mais membros, cometendo um terrível pecado, inclusive o pecado de serem ateus. Porque o Deus da Bíblia manda que os seus servos, ao apacentar o seu rebanho, doutrine o seu rebanho a respeito do pecado, para que o inimigo não os enlace facilmente. O salmista aqui, no versículo 8 deste salmo, ele vê que o pecado é muito sério. E assim ele se expressou: livra-me de todas as minhas iniquidades. Há pessoas, inclusive na igreja, que brincam, que ainda não se converteram, são membros da igreja, mas não se converteram, brincam com a praga do pecado. Acham que não há mal nenhum em cometer pecado. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma palavra muito séria sobre isto. A palavra de Deus diz que os loucos zombam do pecado. Em Provérbios capítulo 14, 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Estes, meus irmãos, que estão brincando com o pecado, com o sexo fora do casamento, com drogas, com crimes, com a violência, com a opressão, com a desonestidade, com a mentira, com o furto, com o roubo, com toda esta sorte de pecado, a Bíblia, a palavra de Deus, os chama de loucos. Foi sentindo isso que Davi fez esta oração: livra-me de todas as minhas iniquidades. Então, depois de toda essa meditação, de toda essa tristeza, de todo esse momento, desse mal-estar na vida de Davi, ele então, meditando, ele lembra que ele deve alegrar-se. Apesar das circunstâncias em que ele está vivendo, ele deve alegrar-se. Porque nós devemos nos alegrar quando tudo concorre para nós ficarmos tristes? Porque nós temos um tesouro precioso, mais valioso do que qualquer coisa, que alegra qualquer coração convertido. Qual é a sua esperança? Qual é a nossa esperança? Deus é a nossa esperança. É por isso que nós devemos ficar alegres. O salmista, em meio a toda aquela situação, vivendo toda aquela situação, chegando às conclusões a que ele chegou, ele então deixa brotar de seus lábios uma frase muito rica, por que não dizer muito linda: tu és a minha esperança. No versículo 7, tu és a minha esperança. Quantas pessoas nos dias de hoje estão dizendo: está tudo perdido, não tem mais jeito, já não resta nenhuma esperança, estamos todos desesperados. Nós estamos marchando para o caos e para a derrocada final. Mas para nós, filhos de Deus, não é bem assim.
Não é assim. Há uma esperança. Deus é a nossa esperança. Creio que esta frase, meus irmãos, deveria estar escrita em letra de fogo em todas as telas de TV, nos jornais, nas revistas, diante dos olhos dos legisladores, dos executivos, nas escolas, nas fábricas, nos hospitais, nos presídios, sim. Todos os dias, em toda e qualquer circunstância, estivesse escrito com letra de fogo na nossa testa e no nosso coração: Deus é a minha esperança. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a situação, por mais embaraçosa que ela possa ser, Deus é a nossa esperança. Então, concluindo, meus irmãos, nós não podemos deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Assim como o profeta fez no Salmo 39. Hoje, agora, é a hora da minha avaliação e da sua avaliação sobre a vida. É hora de avaliação. Quem sabe você que está aqui ou está através da internet escutando esta mensagem tenha sido tocado pela palavra de Deus e tenha entendido que a mensagem é: seja qual for o problema, Deus tem a solução, porque Ele é a nossa esperança. Diante da fragilidade da vida, da vaidade das riquezas e da seriedade do pecado, você, meu irmão, você que está ouvindo esta mensagem, pode e não só pode, deve agora mesmo entregar a Deus a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E desta maneira, você vai experimentar a coisa mais gostosa e mais prazerosa na vida de quem se converte. A resposta de todas as indagações da sua alma. A resposta a todas as inquietações do seu coração. A palavra de Deus tem a resposta para qualquer situação e qualquer problema. Portanto, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele pagou o preço pelos nossos pecados e pela graça de Deus nós somos alcançados por Ele e Ele se torna a nossa única esperança. Amém. Vamos ficar em pé.